Olá, meus amigos, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Esta semana iremos concluir o segundo volume da Patrística. Iremos tratar dos dois últimos personagens, os dois últimos padres apologistas que estão contidos neste segundo volume da Patrística, que são Teófilo de Antioquia e Hermias, o filósofo. No vídeo passado eu havia dito que falaríamos neste vídeo apenas sobre o Teófilo. Contudo, quando eu fui dar uma lida no material, eu vi que a parte de Hermias era tão pequena que não valia a pena fazermos um vídeo apenas sobre ele. Então resolvi juntar aqui os dois neste vídeo e, aproveitar para concluir este volume, né, e semana que vem passarmos para o terceiro volume da Patrística, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos fazer como sempre, falar um pouco aqui da biografia do padre apologista em questão, né? Vou iniciar pelo Teófilo de Antioquia, tá? E depois, seguindo evidentemente a ordem da Patrística, falarei sobre Hermias, o filósofo. Tá bom? Bom, com relação à biografia, não temos muita coisa para falar a respeito de Teófilo. O que se sabe é que ele foi o sexto bispo de Antioquia após os apóstolos, isso por volta de 169, 170 depois de Cristo, evidentemente. Seus dados biográficos são pouco conhecidos. Sabe-se que ele era de família pagã e que se converteu ao cristianismo especialmente, já adulto, tá? Especialmente através da leitura de textos dos profetas. Era alguém de certa cultura, de modo que acredita-se que teve uma excelente educação grega e produziu alguns livros, mas que nos restaram apenas 3. São esses 3 que iremos analisar hoje, que tem como título a Autólico. A obra tem o mesmo estilo que as obras dos demais padres apologistas que estudamos até então. Ele ataca a cultura grega, então ele faz esse ataque da cultura grega, mostrando a superioridade do cristianismo. E o que a gente poderia encontrar de novidade aqui no texto é que aparece pela primeira vez o termo trias para designar Deus, assim como 2 termos técnicos que são verbo interior e verbo proferido, mas que eles são abandonados posteriormente pelos autores cristãos. Bom, com relação à obra, tratam-se na verdade de 3 livros. Os 3 livros são endereçados ao Autólico, que seria provavelmente um amigo pagão que não compreendia nem o cristianismo, nem porque alguém viria a se converter ao cristianismo. Os 3 livros parecem ter 2 objetivos claros. Um é responder às objeções e acusações pagãs, como temos visto nos demais padres apologistas que estudamos, e da mesma forma, como vimos nos demais padres apologistas, o objetivo aqui também é mostrar a superioridade do cristianismo com relação às doutrinas do mundo grego-romano. A obra foi escrita por volta de 180 depois de Cristo, claro, e não se sabe exatamente quem era Autólico, e muito provavelmente seja até um recurso de escrita utilizado, tá bom? Ou seja, endereçar aquela carta a alguém, mas só para facilitar a sua escrita, como dando a aparência de ser um diálogo. Bom, então vamos dar uma olhada em cada um desses livros. O primeiro livro, ele é o mais breve de todos, contendo 14 capítulos. Lembrando que cada capítulo aqui trata-se, na verdade, de um grande parágrafo, né? E neste primeiro livro ele tenta mostrar que Deus é invisível aos olhos do corpo, mas que ele pode ser reconhecido pela razão. Boa parte da argumentação dele encontra-se dentro dessa ideia, tá? E também dentro do livro, Teófilo parece querer traçar as verdadeiras condições para o conhecimento de Deus. O que há de curioso aqui neste primeiro livro e que também já encontramos em outros padres apologistas, mas é esse confronto, essa novidade que o cristianismo traz perante ao mundo grego-romano, com uma nova moral que vai justamente se confrontar com essa moral
com essa moral greco-romana, como, por exemplo, ele cita aqui no livro o fato de que não é permitido aos cristãos a venda dos seus próprios filhos ou, ou coisas do tipo, né? Enfim, é aquele choque de cultura que justamente o cristianismo vem trazer diante do mundo greco-romano, com essa nova moral cristã, que não é bem compreendida no primeiro momento, claro, evidentemente, pelos greco-romanos, porque o cristianismo vai ter esse caráter inovador, né? É claro que nós, já tendo nascido dentro do mundo cristão, já temos toda essa noção moral que o cristianismo nos apresentou, e às vezes é um pouco difícil de compreender esse choque de cultura que houve naquele período, a não ser quando realmente se aprofunda no estudo de certas condutas que existiam justamente ainda no período greco-romano, e que vai justamente ser esse confronto, do qual, por exemplo, já falamos várias vezes aqui em outros livros, o fato de para os novos cristãos ser um absurdo você pegar um ser humano e jogar dentro de um coliseu para ele ser devorado pelos leões e aquilo ali servir de diversão para quem estiver assistindo. Então é claro que o cristão ele vem com esse sentimento inovador, né, de mostrar o absurdo, a brutalidade que é aquilo, e justamente confrontar toda essa ideia difundida dentro do mundo greco-romano. Bom, a impressão que eu tive ao ler o livro é que o autor parece realmente, em boa parte do tempo, estar falando consigo mesmo, e não se dirigindo a alguém. O que me leva a pensar que realmente o Autólico seria esse personagem imaginário que ele criou apenas para facilitar os seus recursos, para lhe dar um recurso literário, né, para facilitar a sua comunicação. Bom, de um modo geral, o que percebemos é que a argumentação ela é frágil e ela é pouco convincente. Então é justamente outro ponto que nos leva a pensar que realmente trata-se apenas de um tratado, tá? Em nenhum momento ele oferece algum argumento em que ele vai se dedicar páginas e páginas para realmente tentar convencer alguém daquilo que ele está falando, ou simplesmente ele pode apenas estar citando ali pontos para que numa discussão futura os dois, ao se encontrarem pessoalmente, pudessem dialogar longamente. O segundo livro é o maior dos três, ele possui 38 capítulos, e nele Teófilo tenta demonstrar a infantilidade das doutrinas pagãs em comparação, evidentemente, ao cristianismo. Ele inicia então criticando o culto das imagens pagãs, e é claro, o texto aqui poderia ser um prato cheio, né, para a crítica que os evangélicos costumam fazer aos católicos sobre a adoração das imagens, mas é preciso ler esse texto com um certo cuidado histórico para entender do que ele realmente está falando, tá bom? Porque os gregos realmente acreditavam que as suas imagens eram os seus próprios deuses, tá? E que o Deus estava contido nelas, ou seja, quando eles produziam aquelas imagens e levavam aquelas imagens para o templo, era como se ali aquela imagem, a partir daquele momento, dentro do templo, ela fosse realmente o Deus que eles estavam adorando, tá bom? É até como aquelas ideias curiosas que ao se fazer o desenho de uma imagem, se prendia um pouco da alma daquela pessoa na imagem ou na pintura. Então, isso é um pouco do resquício justamente dessa crença pagã dentro da cultura greco-romana, né? Então, aquela imagem que estava esculpida e levada para dentro do templo era realmente o Deus por eles cultuado, o que é evidentemente bastante diferente do que se tem dentro do catolicismo com relação às imagens, né? Tudo aquilo que os padres apologistas nos mostraram até aqui, nós podemos perceber que aquela pergunta que eu fiz alguns vídeos atrás sobre o fato da mitologia ser realmente para o mundo greco-romano uma religião, ela foi respondida. Todos eles apresentam realmente essa mitologia como uma verdadeira religião seguida dentro do mundo greco-romano, e ela é, por todos os padres apologistas que apresentamos aqui, atacada como tal, né? Bom, a seguir ele faz uma grande discussão sobre o Gênesis, mas a maior parte do tempo ele está apenas repetindo as palavras lá encontradas ou dando interpretações
que não parecem muito precisas, como, por exemplo, há um momento em que ele diz que o sol é um símbolo para Deus e a lua um símbolo para o homem, mas ele simplesmente joga isso no texto e não dá nenhuma outra explicação a respeito, de modo que fica um pouco difícil de tentar discutir passagens como essa. Aqui estou citando apenas um exemplo, mas encontramos outras do mesmo nível, né? Bom, então ele vai apresentando as escrituras para Autólico como se ele não tivesse acesso às escrituras ou não tivesse interesse em as ler, e o texto não parece estar muito interessado em explicá-las, mas simplesmente em expô-las. Os textos são confusos em muitos pontos, de modo que a versão que ele parece ter acesso à Bíblia possui alguns detalhes diferentes, o que faz ele adentrar-se em algumas argumentações que, ao lermos uma Bíblia moderna, não faz muito sentido, como, por exemplo, ao momento em que eles estão discutindo sobre o fato de Deus realmente ter caminhado no Jardim do Éden, ou aquilo ser apenas uma representação, que é o que defende, no caso, Teófilo, mas para isso ele usa certos trechos do Gênesis que, quando a gente vai consultar uma Bíblia moderna, não parece que Teófilo tem razão na discussão, né? Bom, mas contudo é isso. O que me parece é que estamos tratando aqui de duas versões do mesmo texto e fica difícil saber qual a versão que Teófilo teve acesso, né? Ele vai então continuando com textos muito confusos e que em nenhum momento ele tenta esclarecer os problemas que o Gênesis nos apresenta, uma vez que ele está tomando a todo momento o Gênesis como uma verdadeira explicação do surgimento da humanidade, e de modo que, por exemplo, como o fato de Caim ter partido e criado família, ter fundado cidades e diversos outros problemas que ele também não apresenta nenhuma solução. Ele repete o mesmo que nós encontramos no Gênesis. Então, o texto é muito confuso em muitos pontos, com justificativas para eventos que não fazem sentido, ou ele simplesmente não explica o nexo. Enfim, a interpretação que se tem hoje é que claramente o Gênesis não está falando de um início literal da civilização. É claro que mais na frente nós vamos ter a obra de Santo Agostinho discutindo sobre o Gênesis, lá poderemos discutir um pouco mais sobre isso, mas o que se percebe aqui é que Teófilo não entendeu isso realmente, e ele tenta explicar a genealogia dos homens, né, de uma forma cheia de buracos, como nós temos lá no Gênesis, se formos realmente interpretar aquilo como a criação do mundo, como por exemplo esse problema da falta de mulheres, né? Caim então parte depois de ter matado o seu irmão, e a partir daí ele vai criar outras cidades, mas com quem, né? Então, evidentemente, todos nós sabemos dessas falhas que existem no Gênesis e que nos leva a crer que, evidentemente, nós não estamos falando ali de uma criação da humanidade, mas que há uma outra interpretação para isso, mas que Teófilo não alcança essa segunda interpretação. O que ele faz é simplesmente tomar aquilo realmente como a criação da humanidade, e a partir daí não só não explica esses problemas que vão surgir dentro do Gênesis, como realmente utiliza isso como fato histórico para discutir com o Autólico e mostrar que ele está certo com relação à criação do mundo oferecida pelos gregos. E aí, nesse tipo de discussão, por exemplo, ele explica que a música foi inventada quando Lameque, que é um descendente de Caim, né, Lameque casou com duas mulheres e a partir daí a música foi inventada. Pronto, essa é a frase que ele nos oferece. E daí, disso ele conclui que Homero está errado ao afirmar que foi Apolo o inventor da música. Então nós temos aqui, na verdade, o confronto entre duas mitologias e que não há, digamos assim, uma argumentação filosófica, muito menos uma argumentação realmente histórica, cientificamente falando, sobre um ponto como esse, né? Ele está apenas, simplesmente isso, confrontando duas mitologias, por assim dizer, né?
E aí ele segue utilizando passagens do Antigo Testamento para discutir diversos pontos, como moral, nascimento das cidades, adoração dos ídolos, etc. O livro, então, resume-se a isso. Bom, o terceiro livro ele é composto de 30 capítulos e nele Teófilo vai refutar as acusações de antropofagia e de imoralidade lançadas contra os cristãos. Ele continua realizando o mesmo tipo de ataque aos filósofos gregos que nós vimos nos demais padres apologistas, mas aqui ele faz de uma forma mais estruturada que os apologistas antecessores, conseguindo inserir até dentro da sua argumentação de uma forma mais organizada, tá? Por assim dizer. Ele cita diversas partes das escrituras, mas não traz nenhuma luz para o entendimento de nenhuma dessas passagens, ele apenas as cita e mostra a compreensão mais simples sobre elas. E tanto no segundo livro como no terceiro ele faz diversas afirmações sobre falas de Platão que eu não consegui encontrar as referências, tá bom? Eu tive então a ideia de fazer uma pesquisa mais a fundo sobre isso, sobre essas citações que ele faz de Platão, mas isso evidentemente vai demorar muito mais tempo do que uma semana que eu tive para preparar esse vídeo, de modo que se eu conseguir realizar esse trabalho, se eu conseguir finalizar este trabalho, eu apresento depois para todos vocês aqui, tá bom? Bom, ele vai usar também o argumento da antiguidade cristã, dos textos cristãos, já discutimos isso com outros padres apologistas, ou seja, ele vai mostrar que os textos cristãos, por serem mais antigos, são os textos corretos, mas o que é curioso aqui no trabalho do Teófilo é que ele vai justamente ele vai argumentar que os homens mais antigos, no caso homens e mulheres, é claro, são justamente aqueles 8 que sobreviveram ao dilúvio dentro da arca de Noé. Então ele vai lidar um pouco com certas genealogias, ele pega a genealogia de Adão até o momento do dilúvio e também vai tentar construir algumas genealogias após o dilúvio. O curioso aqui é que a partir dessas genealogias ele tenta montar, digamos assim, prever, ele tenta calcular algumas datas interessantes, como por exemplo... Bom, ele vai então discutir o dilúvio da seguinte forma, veja bem, ele diz que Adão teve o seu filho Sete com 230 anos. Sete, com 205 anos, teve o seu filho Enós. Enós, com 190 anos, teve o seu filho Cainã. E Cainã, com 170 anos, teve o seu filho Malalel. E com 165 anos, ele teve o seu filho Jareta. Com 162 anos, teve o filho Enoque. E aos 165 anos, ele teve o seu filho Matusala. Matusala, com 167 anos, teve o seu filho Lameque, que por sua vez, aos 188 anos, teve o filho Noé, que presenciou o dilúvio quando tinha 600 anos. Somando aí, então, 2.242 anos. Então, ele afirma que desde da criação de Adão, né, até o dilúvio, passaram-se 2.242 anos. E aí ele faz diversas contas como essa ao longo do livro, né? É preciso notar que a forma como está escrita na tradução da patrística não deixa claro a entender esse processo da seguinte forma que eu apresentei. Tá? Quando eu olhei no original, ficou mais claro que estas datas aqui referem-se justamente à data em que nasceu o próximo, né? Que nasceu o filho de cada um aqui na sequência da geração. No original fica muito mais claro, na tradução fica meio que ambíguo, tá bom? Só uma dicasinha mesmo, quando vocês forem ler. Porque no texto vai dizer o seguinte: Adão, até ter o seu primeiro filho, viveu 230 anos. Tudo bem. Depois ele diz: seu filho Sete viveu 205 anos. Enós, filho deste, viveu 190 anos. Mas no original ele realmente explica que aqui foi a idade em que nasceu o filho, né,
no caso, Sete, quando tinha 205 anos, teve o seu filho Enós, e por aí vai, tá bom? Então, o texto de Teófilo vai justamente apresentar diversas continhas desse tipo que são, digamos assim, um tanto quanto engraçadas, né? Mas são interessantes. Bom, é claro, aqui também nós lidamos com esse problema dessas idades dos ancestrais bíblicos, né? São idades que não nos parece fazer muito sentido. Eu não vou entrar nesse assunto, mas essas idades extremamente longas mencionadas na Bíblia, elas têm sido objeto de interpretações e debate ao longo dos séculos, e alguns estudiosos argumentam que essas idades são simbólicas, que ela tem um significado teológico, enquanto outros consideram que pode ter ocorrido alterações ou erros na transmissão desses números ao longo do tempo. Eu também nem sei se o tipo de calendário utilizado por eles é realmente o mesmo calendário que nós usamos hoje. Existem algumas páginas na internet que fazem essas conversões, mas não sei se esses primeiros calendários realmente estão associados aos calendários lá utilizados. Bom, realmente é uma discussão longa e que não vale a pena trazermos para cá. Bom, então, como eu disse, ele segue com outras datações, mas todas elas são baseadas nesse mesmo tipo de raciocínio. Ele chega a mostrar, por exemplo, que a idade do mundo, no momento que ele está escrevendo, é de 5.695 anos, ele é sempre preciso nas datas. Isso tudo para mostrar, ele faz essas contas tudo para mostrar que os livros cristãos são livros mais antigos que os livros dos poetas gregos. Bom, a impressão que se tem ao finalizar a leitura dos 3 livros é que nós temos muito mais aqui uma obra didática do que um texto endereçado a uma única pessoa, né? Eu tendo a crer na hipótese de que Autólico seja um personagem fictício, que foi muito mais um recurso literário, mas, como eu falei anteriormente, não dá para afirmarmos. É muito mais uma impressão que se tem ao ler o texto. Na maior parte do texto, Teófilo ele parece esquecer que está escrevendo para alguém, mas, como eu disse, isso pode ser simplesmente devido à sua qualidade como escritor, né? Como disse, no geral o livro não traz novidades teológicas, é realmente uma apologia ao cristianismo, e não nos ajuda a esclarecer a doutrina cristã naquilo que ele discute. É um livro que pode ser agradável para alguns, mas, no geral, de minha parte, eu considerei um pouco tedioso. Bom, e o último autor que vamos falar, então, neste segundo volume da Patrística é Hérmias, o filósofo, é o último dos padres apologistas que iremos estudar, e é um autor também do qual não se sabe muita coisa. Sabe-se apenas que ele foi autor de uma sátira dos filósofos gregos, não se sabe nem sua data de nascimento, muito menos a produção desta obra. As opiniões variam entre final do século II até o século VI, mas pela forma como o texto está escrito, a maioria dos estudiosos tendem a classificá-lo dentro do final do século II. A obra é uma obra pequena, ela contém apenas 10 capítulos, motivo pelo qual eu resolvi inserir logo nesse vídeo e finalizarmos o volume 2 da Patrística. E nela, Hérmias tenta mostrar a nulidade da filosofia pagã, mostrando suas contradições. A diferença aqui, com relação aos demais ataques que vimos nos outros padres apologistas, é que ele não vai atacar os filósofos, ele vai tentar mostrar as contradições da filosofia. O texto deixa transparecer que Hermes não é realmente um filósofo. Já discutimos sobre o fato de o título de filósofo ser associado facilmente a qualquer pessoa que soubesse ler e escrever. Mas, apesar disso, Hermes tem um estilo hábil e tem uma certa ironia na sua escrita. Ele ataca Platão e Aristóteles, mas as suas críticas são superficiais também. Bom, a única ideia original que Hermes parece apresentar é que a filosofia teve a sua origem
da apostasia dos anjos, ou seja, está se referindo aqui evidentemente aos anjos caídos. Contudo, ele não estende o argumento, apenas diz isso e pronto, né? A obra acaba sendo um desfile de opiniões de filósofos que se contradizem uns aos outros, mas ele não chega a estender nenhum desses argumentos. Ele se limita então a simplesmente pegar um ponto de um filósofo e apresentar na frente de uma frase de um outro filósofo e fazer aí mostrar pontos de discórdia, querendo mostrar com isso que a filosofia não consegue ser um corpo único, né? Ele parece demonstrar certa erudição, pois o que ele demonstra é que conhece pelo menos um grande número de filósofos, apesar de que pela forma que ele os apresenta no texto, não fica claro se ele estudou com profundidade cada uma das obras desses autores que ele cita. O que ele quer realmente passar é a ideia de confusão, né? Ele quer mostrar que a filosofia, num todo, é uma grande... que os filósofos não se entendem entre si e que, no geral, o que a filosofia teria para oferecer seria inferior à resposta do cristianismo, porque o cristianismo, estando todo em consonância, estando em harmonia, ele vai se contrapor à filosofia onde os seus autores não conseguem encontrar pontos de concórdia entre si, ou grandes pontos de concórdia entre si. Ou seja, em resumo, a filosofia é uma grande bagunça, né, e por tal motivo seria uma obra, digamos assim, demoníaca. É claro que ele não chega a expressar desta forma, tá bom? Bom, o texto é fácil de ser lido e rápido, são poucas páginas, como eu disse, são apenas 10 capítulos, mas aqui quando falamos de capítulos, estamos falando claramente de parágrafos, né? E com Hermes nós concluímos o segundo volume da Patrística. Vamos agora finalmente chegar no terceiro volume, na próxima semana, e vamos continuar com fé em Deus esse nosso trabalho, que continua sendo, pelo menos para mim, e acredito que para muitos que estão seguindo aqui o canal, muito empolgante. Gostaria de mais uma vez agradecer a todos aqueles que estão ajudando na divulgação desse canal. O canal tem crescido bastante nas últimas semanas. É muito bom ver tanta gente nova chegando. Gostaria mais uma vez de dar as boas-vindas a todos vocês. E, bom, pedir desculpas ainda por toda essa falta de prática ainda em como apresentar aqui minhas ideias, em como gravar esses vídeos. Bom, enfim, com o tempo eu vou aprendendo aqui e uma hora conseguirei fazer algo legal, tá bom? No mais, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos que estão aqui, a paciência de todos. É muito bom ter tanta gente aqui reunida, vendo esses vídeos, as visualizações estão cada vez maiores, é realmente muito empolgante isso. E, enfim, a partir daqui teremos agora muito mais... digamos assim, materiais mais extensos para analisar. Observe que esses dois primeiros livros eu dividi em diversos pequenos vídeos, mas eu não sei se o mesmo vai continuar acontecendo nos demais volumes. Eu creio que, pelo menos a ideia que eu tenho seria ler a obra e tentar fazer um apanhado geral em cada vídeo. Não sei se será possível, tá bom? No mais, um grande abraço para todos, uma boa semana para todos, que Deus os abençoe. E com fé em Deus, até semana que vem.